E agora a gente vai falar um pouquinho sobre luto, inclusive um novo decreto municipal que determina agora que os velórios tenham no máximo 10 pessoas, viu? Além disso, outros cuidados estão sendo tomados para evitar a aglomeração. O velório foi reduzido a 4 horas. Também não é permitido mais do que 10 pessoas no local. As informações estão espalhadas pela capela, conforme decreto municipal. Nós estamos orientando, principalmente na hora que o familiar vem para fazer ali a contratação do serviço, preparar o funeral. Os nossos encarregados do plantão, nossos agentes funerários, já orientam as famílias, né, as pessoas que estão ali, que o velório hoje, cada sala do velório, o número máximo de pessoas permitida é de 10. Então que as pessoas sempre acabem se revezando. Entrou 2 pessoas, aguarde sair 2 ou 3 pessoas para que possa entrar outras pessoas para participar do velório. E a gente também orienta e pede que o velório seja restrito aos familiares, às pessoas mais próximas nesse momento, né? Infelizmente é um momento muito delicado, como você já colocou, mas que a gente tem que tomar todas essas precauções. Então a gente tem orientado, dentro das capelas nós também já colocamos cartazes nas poltronas, dando um intervalo e uma distância onde que aqui pode se sentar e aqui não pode sentar, para que as pessoas tomem esse cuidado e pedindo evitar aglomerações. Em caso de velório, quando a morte é por coronavírus, as restrições são ainda maiores. Nós já tomamos também, no início da pandemia, a gente tomou o cuidado e uma determinação aonde que nós adquirimos invólucros, né, e distribuímos aí, entregamos aos hospitais e às UPAs, da onde vêm os óbitos para cá, para a SESC, e já pedimos esse cuidado e que venham todos dentro desse saco para cadáveres, que é um invólucro, né? E em caso de Covid, já tem uma determinação da Anvisa que ele deve vir em 2. Daí já vem lacrado e quando chega aqui na preparação é colocado o corpo já dentro da urna e essa urna é lacrada. Então não existe o preparo do corpo, não existe tanato, não existe nada nesse momento do caso quando confirmado de Covid. Para evitar a aglomeração na capela, a SESC lançou uma plataforma via internet para que os familiares possam acompanhar o velório de forma online. Cada família recebe um login e senha para acessar o site dos serviços funerários. Assim, é possível visualizar as imagens da capela. As câmeras ficam posicionadas no interior. Bom, a gente buscou essa alternativa como um velório, chamamos aí o velório virtual, né? A princípio instalamos câmeras em duas capelas mortuárias aqui na SESC, na parte central, que seria na capela A e na capela Master, e que a gente disponibiliza, né, a senha para a família, se ela daí pode passar, a pessoa tem que ter acesso aí à internet, um telefone, um smartphone ou no computador, onde que ele pode estar visualizando ali naquele momento, fazendo a despedida da pessoa ali, do falecido. A última despedida tem sido mais delicada sim, mas tudo isso é para evitar ainda mais sofrimento em tempo de pandemia. Para a gente é muito dolorido, é muito ruim estar ditando regras, né? Não é, e num momento assim de muita dor, de uma despedida de um ente querido, né? Então a gente pede a compreensão nesse momento dos familiares, dos amigos, que atendam que o velório seja o mais rápido possível, que o sepultamento também seja o mais rápido possível e que a gente pede que deixe esse momento para os familiares, para as pessoas mais próximas ali da pessoa falecida. Então tem que respeitar esse momento, é muito delicado, a gente torce e pede a Deus que passe logo essa pandemia, que a gente vai logo voltar à normalidade. A experiência do luto em meio à pandemia da Covid-19. Pois é, não está fácil, né? Pessoas em todo o mundo estão sofrendo perdas em razão da pandemia do novo coronavírus. A principal delas, sem dúvida, é a morte de familiares e amigos. E o luto não pode mais ser vivenciado da mesma forma.
A psicóloga Deise Rosa conversa com a gente agora. Deise, que além de atender no consultório dela, tem também um extenso currículo de formação, inclusive aí também em tanatologia, e também é palestrante, e um dos temas abordados em algumas palestras é justamente o luto. Bom dia, Deise. Muito obrigada aqui pela sua presença. O luto, que é um tema delicado da gente falar, né? Porque principalmente agora a gente viu ali tantas mudanças, né, em relação à forma com que os velórios estão acontecendo, Deise. E até na hora da reportagem ali me chama a atenção que eu falei, meu Deus do céu, mas por uma senha e um login para você ter acesso a um velório, que situação? É estranho, novo, mas é tão novo como tudo está sendo novo em nossa vida, né? Como ir no mercado é algo novo, que você tem que ter todos os cuidados, a questão do luto também. Que bom que Cascavel está fazendo esse processo, é estranho mesmo, mas veja, quando a gente não tem nenhum ritual de luto, esse luto ele acaba ficando mais extenso depois, porque eu não sei se morreu, eu não vi caixão. Então, o ritual do luto, o velório de modo geral, ele é necessário, apesar de ser tão dolorido, porque ele é um processo que a pessoa começa a trazer para a consciência que aquela pessoa não está mais, que teve uma finitude, que houve a morte em si. Uhum. Quando isso não acontece, fica sempre nessa coisa, será que vai voltar? Será que está tudo bem? Será que vai acontecer alguma coisa da pessoa voltar? Então, por isso que é tão necessário. É difícil, muito difícil, mas necessário. Agora, por exemplo, principalmente em relação às pessoas que morreram, né, de Covid-19, o que acontece? Muitas vezes o familiar vai para o hospital, aí os familiares já não veem mais essa pessoa, porque ela fica lá internada, geralmente são dias e dias. Aí, de repente, vem a ligação do hospital do falecimento, mas o corpo desse familiar não vai mais ser visto, né? Porque de lá já segue para um caixão que é lacrado, devido à morte ter sido por coronavírus. Então, tem todo um processo, o caixão lacrado, que impacta ainda mais, Deise, para essa família? Sim, porque o caixão lacrado eu não consigo ver, eu não consigo saber. Geralmente é um só que identifica da família, né? E assim, o que a gente pode sugerir nesta situação para tentar amenizar esse processo? É claro que é muito difícil, nós estamos numa era Covid e toda e qualquer morte nesta época, porque as mortes não deixaram de acontecer, ainda tem o infarto, ainda tem o câncer, ainda tem todos os acidentes, tem tudo que se matava antes. Só que morrer nesta época tem todos esses cuidados diferentes e com Covid mais ainda. Então, o ideal é que a família consiga, dentro do possível, de cada família, porque não existe certo e não existe errado quando se fala de luto. Né? O importante é a gente entrar em contato com esta dor. Nós vivemos numa sociedade onde fala muito de felicidade. Nós não estamos num momento feliz. Tanto que a gente pergunta assim, você está bem? Não, não é mais essa pergunta. É como você está? Como você está diante de tudo isso que está acontecendo, que não é a coisa mais feliz do mundo, né? E aí, quando a gente fala desse movimento da morte, o caixão fechado, ele dificulta. São lutos mais extensos depois, que podem até virar lutos complicados, lutos patológicos, por não poder ver. Né? Por isso que a gente pode usar os meios virtuais, que é uma grande um lado positivo dessa tecnologia. E assim, criem rituais de memórias, criem fotos, conversem, façam rituais como missa, uma celebração, independente da religião, para criar um ritual de despedida. Esse ritual tem que ser importante, independente de poder estar ali. Não, tem lugares que não tem a internet para acompanhar, como Cascavel tem. Né? Então, assim, mas que a família possa criar alguma coisa. Escrever uma carta, enterrar esta carta para essa pessoa com algum objeto. São formas de você criar rituais. Ou então eu coloco num balão de gás. Isso é uma coisa que a gente faz muito com crianças, quando elas não vão até velórios. E elas precisam ressignificar isso de alguma maneira. Então, são maneiras de criar rituais diferentes. Por quê? Porque não dá para fazer, não tem nem o que se fazer, porque não tem o que fazer. Né? Então a gente pode achar estratégias. Dói mais ainda. Estratégias para tentar amenizar. E os estágios do luto? Tem toda uma questão dos estágios desse luto, né? Agora, nesse período, está sendo mais difícil as pessoas para superarem essas fases, esses estágios, desde você como psicóloga? Sim. Como é que você avalia? Sim. Quando a gente fala de estágios de luto, são vários autores que falam de forma diferente. Tem autores até que nem falam mais em estágios, porque falam que o luto ele entra numa onda de ter que tá bem, não tá bem, né? Esse movimento de vai e volta. Mas quando a gente fala dos estágios, um dos estágios é a negação.
negação, raiva, depois tem uma depressão muito grande, um processo de aceitação, melancolia, enfim. E nesse processo dessa negação, o que acontece no Covid é uma negação que ela fica um tempo muito maior, porque eu não vi. Eu não vi, eu não me despedi, eu não falei com a pessoa, eu não consegui dar tchau, eu não vi no caixão, eu não via lá dentro. Então é um processo de negação, essa fase da negação, não, isso não é verdade, não, isso é mentira, vai voltar, vai ficar bom. É uma fase que ela acaba se estendendo um pouco mais por conta de tudo que está acontecendo. E daí, o que é o ideal? É conversar com a família? É procurar ajuda? A gente observa hoje que a gente tem muita ajuda online também, né? Sim, existe muita ajuda online. E assim, às vezes as pessoas acabam, né? Acabei de passar por uma situação de luto, leva na psicóloga que resolve, né? Não, a questão não é o resolve, a questão é o poder. Às vezes a pessoa se sente à vontade lá numa profissional da tanatologia ou da psicologia para falar da minha dor, porque aqui nessa sociedade a gente não é muito autorizado a fazer isso. Certo. Então, o que eu faço nesse momento? Vivencia seu luto. Nós estamos passando por vários lutos, não é só o da morte. Nós estamos passando pelo luto dos empregos, nós estamos passando pelo luto da liberdade do ir e vir, nós estamos passando por diversos lutos da nossa vida. Então, é impossível a vida continuar igual. O processo do luto, a ressignificação é olhar para aquilo que eu vivenciei com saudade, sem culpas. Isso é mais fácil. Então, como é que a gente não sabe, né? Nós estamos, o Paraná ainda é um dos estados que melhores estão em números. Só que a gente não pode só falar em números, porque se é uma pessoa e essa pessoa é importante para alguém, não é um número, né? Nós estamos falando de vivência. Então, para que a gente possa amenizar, a gente não sabe quando isso vai acabar, o quanto eu tenho falado para as pessoas ao meu redor, o quanto elas são importantes. E isso ameniza, né? Essa pessoa, quando ela foi para o hospital, quando ela teve que ficar internada, ela foi sabendo o quanto ela é importante na minha vida ou não. Isso também é uma coisa que ameniza depois. Se volta ou se não volta. Ai, meu Deus do céu. Só de falar a gente já sente, né? Por quê? Porque muitas famílias estão passando por essa situação. Muitas vezes pode ser pessoas que você não conheça, mas que você acaba vivenciando de uma forma ou de outra ao saber da história. Enfim, você vê aquelas, né, famílias que o velório tem que ter 4 horas. Antes você velava um dia, uma noite, tinha toda aquela situação, de repente é rápido e o caixão está fechado e já tem que enterrar. E não só para a Covid, viu, gente? Mudou para todo mundo. Todas as pessoas que estão morrendo nesse período, os familiares estão sentindo de uma forma muito mais intensa. Por isso até a importância de criar memoriais para estas pessoas que estão morrendo agora, não só de Covid, de qualquer coisa. Para quê? Para que eu possa depois contar para o neto, contar para o filho como foi, porque é uma morte diferente, era Covid. Né? Então as coisas mudaram nesse momento e assim, e que imagem que essa pessoa vai ficar lembrada, como a família vai trabalhar com ela depois, porque além de tudo isso, né, Paty, se você perde alguém da sua família, eu nem posso ir na sua casa ficar junto com você, porque as pessoas não podem fazer esse movimento. Então são muitas dores acumuladas, são muitas coisas, por isso que a gente tem que sim cuidar, ficar em casa, evitar sair, porque é algo muito sério, né? Assim, as pessoas às vezes acabam achando que é um pouco brincadeira, e não. Mas o mais importante, acho que a maior coisa que o Covid veio para mostrar para a gente é aquilo que estava já diante da gente. Nós somos seres infinitos. E você, o que está fazendo com isso? Né, com a sua finitude. Você tem falado para as pessoas o quanto elas são importantes, você continua brigando por coisas bobas, você continua achando cricas em qualquer coisinha, em confusão, ou você tem mostrado realmente que a vida tem que ser algo bonita? E aí, quando a gente fala de enlutamento dos pacientes Covid ou não Covid, esses memoriais, eles precisam trazer a vida desta pessoa. Olha como ela era em vida, que fotos eu posso trazer, o semblante, histórias. E isto pode ser um fator que ameniza muito os enlutados e aquela pessoa que também não está mais aqui. Como que seria esse memorial, Deise? Memorial seria assim, ó. Eu posso criar, por exemplo, um vídeo com fotos boas, ou eu posso fazer lá a gente vai fazer um encontro virtual na plataforma Zoom, Google, enfim, como estão usando hoje, para a gente falar de histórias. Então, porque é isso que acontece num velório. Você vai no velório e fala assim, eu lembro aquele dia que ele falou tal coisa.
vamos fazer isso de forma virtual, então, já que não está ali presente, né? Ou então eu fazer um vídeo de uma coisa boa, ou com coisas que as pessoas queiram falar para a família. Se você tem contato com alguma família que perdeu e queira falar coisas positivas, não hesite em pensar nisso, faça, porque às vezes só o fato de pensar que, nossa, né, aquela pessoa que eu gostava, que não está mais aqui, era amada, porque está recebendo um monte de mensagem, nossa, isso já conforta muitas famílias, entende? Então, a gente tem que pensar todo num coletivo, de um modo geral. Nossa, é bem intenso tudo isso que a gente está vivendo. A gente espera que passe, mas a gente não sabe também quando, né? Quando e quando passar, se não vai continuar assim, né? Algumas situações. Exato. Mas se isso passar, Paty, isso não pode... até chega a ser um egoísmo quando a gente fala assim, não vejo a hora de ter minha vida de volta. A gente nunca mais vai ter a nossa vida de volta. Porque se teve uma coisa que esse Covid veio para ensinar, é que existe finitude. E o ser humano já sabe disso, é a única coisa que a gente sabe. Mas a gente vive como se fosse eterno. De repente vem uma guerra diferente mostrar, viu? Não adianta ter um carro mais bonito, a bolsa mais bonita, se você não está com as suas pessoas vivendo bem, né? E aí, se a gente aprende a lidar com isso de uma forma diferente, tudo fica um pouco mais humano, pelo menos. Um pouco mais humano, é isso aí. Muitíssimo obrigada, viu, Deise, por você estar aqui com a gente, por falar de uma forma, eu diria até leve, de um tema tão delicado e difícil para muitas pessoas. Porque talvez as pessoas que estão em casa que não passaram ainda, ou enfim, espero que não passem, mas por essa situação, podem achar, né, falar de luto. Mas é importante a gente falar porque todos nós vamos passar, é algo, nós somos finitos. Falar de luto é falar de vida, né? Eu gosto muito desse tema e eu trabalho com esse tema justamente porque quando a gente entende que nada é para sempre, a gente valoriza a vida de hoje. E aí o quanto tem que ser a pergunta, quem você vai ser depois que as portas se abrirem? Essa é a pergunta e é forte. Quem você vai ser depois que as portas se abrirem? Tem uma mensagem? Vamos ver então, vamos ver a mensagem então antes de encerrar aqui com a Deise Rosa. Tá aqui no telão. Bom dia, parabéns pelo Tarobacidade, o tema de hoje, luto. Ótimo tema e nos passa uma mensagem de conforto e tranquilidade. Parabéns pelo profissionalismo. Cleli Oro de Foz do Iguaçu. Muito obrigada pela mensagem, é isso mesmo que a gente quis transmitir, viu, pessoal? Falar de um tema delicado, mas quando a gente fala com a profissional, né, certa para o tema, eu acho que tudo veio de uma forma mais leve e com mais compaixão, tranquilidade e conforto mesmo para o coração de quem nos assiste nesse momento. Obrigadão, Deise. Eu que agradeço, gratidão. E vamos seguindo aqui com o nosso Tarobacidade. Podem continuar participando.